Hoje nós queremos trazer um lembrete da eternidade. Um lembrete da eternidade para cada um de nós. Amém? Abra sua Bíblia em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 6. Deus maravilhoso, Deus bendito, Deus fiel. No capítulo 6, o versículo 21. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. E nós podemos ler de trás para frente, que vai elucidar o mesmo sentido. Onde eu coloco o meu coração, é nisso que está o meu tesouro. É isso que é precioso e é valioso para mim. Por isso, nessa noite, nós temos um lembrete da eternidade. Onde estão os nossos tesouros? Onde estão os nossos tesouros? Estão onde os nossos corações, a nossa intenção, a nossa vontade, a nossa maior dedicação está. É aí onde são os tesouros. Lendo um pouquinho antes, a partir do versículo 19. É Jesus quem está nos dando esse lembrete. Não ajuntem tesouros sobre a terra, porque na terra tudo vai passar. As traças e a ferrugem corroem, há ladrões que escavam e roubam. Ajuntem tesouros nos céus, onde traças e ferrugem não corroem, onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o seu tesouro, é onde está o seu coração. Jesus não está falando simplesmente de ter dinheiro em banco, de fazer aplicações financeiras, que não é esse o problema. Ele está falando quando o dinheiro se torna o seu tesouro. Mas ele está nos falando sobre se lembrar da eternidade. Porque tudo que valer demais para mim, aqui dessa terra, vai passar. Seja a minha carreira, minha vida profissional, meus bens, até mesmo os meus amados. Não junte muito tesouro daqui da terra, não. Não coloque seu coração só em coisas que são passageiras. Ele está dizendo, ajunte tesouros, coloque o seu coração nas coisas eternas, as coisas do céu, da eternidade, nos propósitos de Deus, no Deus que é todo-poderoso, em quem nós esperamos. Mas, às vezes, ele é o último na lista do nosso dia. É verdade. Porque temos tantas ocupações e o risco de que essas ocupações se tornem nossos tesouros. Jesus está falando, é claro que ele falou para todas as épocas, para todas as pessoas, até nós. Ele já pensava naqueles que viriam crer. Mas o mundo que Jesus falou isso, aquela geração, nem de perto se parecia com a nossa, né? De tanta correria, de tantas necessidades a serem saciadas, de tantas ambições. A internet cada dia mais nos colocando na casa dos outros, na vida dos outros e despertando invejas, ambições, ciúmes, até nos mais crentes. Porque nos provoca a querer, a ser igual. E tudo isso seria colocar o seu tesouro em coisas da terra.
O que eu quero é ter aquele cabelo. O que eu quero é ser daquele jeito. E há uma tirania da estética. Há uma tirania de ser o mais próximo possível daquele ideal, que não é possível. E quantos jovens e adolescentes se consumindo, querendo ser igual a alguém. Porque o tesouro, às vezes, está naquela pessoa. Aquilo é que é precioso. É ser daquele jeito, é ter aquilo, é alcançar. Jesus disse, não bote seu coração nas coisas da terra. Suas necessidades devem ser supridas. E seu Pai Celestial é o sermão do monte. Ele vai dizer, Deus sabe o que você precisa. E vai lhe prover. Trabalhe, mas tenha acima de tudo o coração no céu. Na eternidade. Em Deus. Ele seja o seu tesouro. Porque as aves do céu não trabalham, não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, não fazem poupança, mas Deus as alimenta. Então Deus pode alimentar você também. Os lírios do campo não fiam, não costuram, mas são belíssimos. E tem até lírio aqui na mesa hoje, não do campo. O que mais se parece com lírio no Nordeste. Essa flor branca tão linda. Ele diz, é Deus quem faz isso. E quantas outras flores maravilhosas. Nós temos plantas belíssimas aqui. Deus teceu essas texturas, essas cores. Será que Ele não cuida de nós? Muito mais. Então, Ele deve ser o nosso tesouro. Ele deve ser onde o nosso coração está. Em Mateus, no capítulo 13, Jesus amplia esse conceito de nos lembrar que as coisas eternas precisam ser as mais importantes para a nossa vida. Mesmo na lide diária, envolvidos em tantos trabalhos que são necessários, em tantos aprontamentos, mas o coração está em Deus. Não é levado por esses ventos que nos levam para um lado e para o outro, de ansiedade, de perturbação. Porque há um coração que já tem uma riqueza que ninguém rouba. Amém? Há um coração que já tem uma riqueza que ninguém tira, que é Jesus. Em Mateus, no capítulo 13, no versículo 45. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem Eu quero ler o 44. É semelhante a um tesouro escondido no campo. Versículo 44. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou. Uau! Pensou, Deninho? Está cavando um buraco para jogar lixo e acha um tesouro. O reino dos céus é semelhante a uma situação em que um homem encontrou um tesouro no campo. Então ele o esconde e, transbordando de alegria, ele vai e vende tudo que tem e compra aquele campo. Porque se um tesouro está num campo, o dono daquela terra terá pelo menos 50% do tesouro. Se eu achar um tesouro no seu quintal, é metade seu e metade meu. Mas é algo tão precioso que ele pensa, ele não tinha como ter um tesouro naquele nível.
Ele vendeu tudo que ele tinha para comprar o terreno. Comprando o terreno, o tesouro era dele. Assim é o reino dos céus. É um tesouro que você encontra, mas para possuí-lo, você tem que estar disposto a entregar tudo. E não é para pagar o tesouro, porque o tesouro é muito mais do que tudo que você tem. É para assegurar o campo onde o tesouro está. E depois, se você tem um tesouro, vai ter tudo mais. Amém? Na lógica da matemática, no fim das contas, ele pode ter tudo que ele vendeu, muitas vezes mais. Mas ele teve que se desapegar de tudo que ele tinha para possuir o tesouro que ele achou. Jesus disse: o reino dos céus é assim. Não é qualquer coisinha, não é algo a mais na sua vida. O reino dos céus precisa ser compreendido como o tesouro da nossa vida. O grande tesouro que nós achamos é Cristo viver em nós através do seu Espírito. Isso não é algo que eu pudesse fazer por mim mesma, nem querendo, mas que Ele fez. Mas eu tenho que estar disposta a deixar tudo para segui-lo. Não posso ter o reino dos céus e tudo mais. O reino dos céus me leva a desapegar-me daqueles outros tesouros. Quantas coisas importantes para aquele homem ele teve que vender para ser dono do campo e possuir o tesouro. Coisas pelas quais ele lutou a vida toda, provavelmente. Jesus disse: é como um homem que vendeu tudo para poder possuir o tesouro. Porque o tesouro é muito maior e muito melhor do que tudo que ele tinha. Esse tesouro é Jesus, o Senhor, o seu reino e a glória de Deus sobre as nossas vidas. E precisamos entender essa palavra, porque as coisas dessa terra passam, se perdem. Algumas nós deixamos e outras são tiradas de nós. Mas o reino de Deus é o grande tesouro que ninguém rouba de você, que não vai passar porque é eterno. E precisamos compreendê-lo como um grande tesouro, não como um dogma, não como uma religião, não como uma frequência a uma reunião. Às vezes as crianças estão saindo do departamento infantil, onde a dinâmica é divertida, e começam a frequentar o santuário. E aí começam a dizer que tudo é chato. Porque não estão entendendo a dinâmica do reino de Deus. E é necessário ouvir a palavra de Deus, compreender o que precisa ser entregue para ter o tesouro. É um lembrete a cada cristão, a cada seguidor de Cristo, porque o mundo palpável, as coisas da terra, elas são passageiras. Mas enquanto nós somos terrenos, elas estão muito próximas de nós, não é verdade? E Deus, se eu não me conecto a Ele numa busca espiritual, parece que está longe, embora Ele esteja perto. Mas precisa que haja uma busca espiritual. A questão é que Deus é um grande tesouro. O maior que você jamais poderia possuir. Então vale a pena. Todo esforço, toda dedicação
para ter esse tesouro na sua vida. Nesse nível de experiência, de possuir como algo precioso, onde o seu coração está. Vêm as enfermidades, vêm as doenças espirituais contra nós, vêm os abalos do mundo, as más notícias, as provocações, as perseguições, mas você sabe que tem um tesouro. Que é algo que não vai ser roubado, que não vai ser consumido pelo tempo. Por exemplo, o que para o jovem hoje é um tesouro? Ser bonito. Com essa história de selfie, não é isso? Todo mundo quer ficar bonito no celular. E é o tesouro aquele que tem algum diferencial, se acha. Porque chama atenção, mas isso vai passar. Ninguém vai ficar bonito nessa estética da beleza da juventude. Por mais silicone que coloque ou botox, não vai ficar. E aí vem a frustração e o desespero em quem tem isso como tesouro. Mas às vezes o tesouro da pessoa, nós somos assim, quase que obrigados nesse século a colocar o nosso coração em posses materiais, em ter. E quando se diz que é abençoado, a pessoa já pensa porque tem dinheiro. Nem sempre o dinheiro é o que abençoa. Mas essa necessidade de ter, que provoca tanta ansiedade. Quando você alcançar o que você estava buscando com a bênção do Senhor, não transforme isso em tesouro. Não coloque isso como o seu tesouro, a sua conquista, não. Deus é o seu tesouro. Lembre-se disso, Jesus disse, onde tem tesouro, estará o seu coração. E o seu coração foi comprado por alto preço. Amém? Foi comprado pelo preço de sangue. E foi transformado num novo coração, para que o Espírito Santo do Senhor habite nele. Mas nessa amplitude de que esse coração vai ter um só tesouro. Não muitos tesouros. Vai ter as coisas, vai passar pela vida na terra da melhor forma, mas para a glória de Deus. Aleluia. Em João, no capítulo 12, nós temos uma história que nos fala sobre o tesouro, encontrar o tesouro. 6 dias, versículo 1. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos. Prepararam-lhe ali uma ceia, e Marta servia. E Lázaro era um dos que estavam à mesa com Jesus. Então Maria, pegando um frasco de perfume de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E toda a casa se encheu com o cheiro do perfume. Mas Judas Iscariotes, um dos discípulos, aquele que estava para trair Jesus, disse: por que este perfume não foi vendido por 300 denários? O valor distribuído para os pobres. Mas ele disse isso não porque se preocupava com os pobres. O tesouro de Judas era outro, era nele mesmo. Mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que era colocado nela. Mas Jesus disse: deixe-a, que ela guarde isto para o dia do meu sepultamento.
um perfume caríssimo, raríssimo. Nós estamos lendo uma história, não é uma parábola agora, foi um fato que aconteceu. Não tinha natura, nem boticário. Era um perfume raro. Não esses perfumes que nós compramos. Era algo muito além do que nós conhecemos. Principalmente para aqueles dias, que não tinha shopping com tantas essências. Então, ter um perfume de nardo puro era como ter um tesouro. Se ela usasse aquele perfume numa festa, ela seria notada, ela seria aceita, ela seria reconhecida, porque pouquíssimas pessoas teriam um perfume de nardo puro naqueles dias. Ela seria tida como uma mulher de muito bom gosto. Ela provavelmente seria cortejada por alguns homens que seguiriam aquele cheiro. Imaginemos que naqueles dias, irmãos, onde loções e sabonetes e água e a higiene não era tão fácil como nos nossos dias, as pessoas não deviam cheirar muito bem. Então, um perfume de nardo puro poderia fazer muita diferença. Alguém que bota um perfume desse sai. Além de que, ter um perfume desse poderia ser o único tesouro de uma mulher sem marido, sem filhos, para que quando ela morresse, ela fosse tratada com a dignidade, não jogada, mas lavada com o nardo e sepultada como alguém de honra e de digna. Porque se ela não tem um marido que vai cuidar do sepultamento dela, se ela não tem um filho, e até aonde nós lemos, Lázaro vivia com as irmãs e elas não tinham marido. Então, aquele perfume representava também a poupança dela para o dia da sua morte. Para que ela não fosse sepultada de uma forma indigna. Então, ela economizou, juntou seus recursos e comprou o perfume para o seu sepultamento. Ela devia guardar isso com muito zelo. Era um tesouro que aquela mulher tinha. Mas aí ela encontra, naquele dia, um tesouro melhor. Um grande tesouro. E não porque alguém tenha dito a ela, não porque alguém impôs isso a ela, mas o seu coração não viu mais sentido nem segurança num frasco de perfume guardado. É como se ela estivesse dizendo, não preciso de outro tesouro. E ela derrama o que ela tinha de melhor, mais precioso, aos pés de Jesus. Teve quem não gostou. Isso podia fazer tanta coisa com esse perfume se fosse doado. Mas Jesus disse, ela está me preparando para a morte. Nenhum deles entendia que Jesus seria morto dali a 6 dias. Mesmo ele falando, nem os seus discípulos entendiam isso. Eu não sei se ela entendia o que estava por vir, mas ela fez profeticamente. Ela estava adorando o Cristo que seria morto e ressuscitado. Ela estava recebendo o reino de Deus como o que há de mais precioso para a vida dela. Gente,
vê, a palavra de Deus nos fala sobre a frustração de Judas porque não pegou aquele dinheiro. Algumas outras pessoas, diz os outros evangelistas, também ficaram, que desperdício. Mas ela estava realizada em derramar. E naquele ato de adoração, de entrega, ela rompe com os estigmas sobre os quais ela vivia. De mulher desamparada, sem marido, que não tem nada. Ela estava dizendo, eu encontrei um tesouro, eu vou dar tudo para estar com ele. Porque essa Maria, Jesus disse, vai ser lembrada pelo que fez, vai ser uma mulher na sua palavra, vai ser uma mensageira do reino de Deus. Ela encontrou o reino de Deus e ela deu tudo para que aquele reino estivesse na sua vida. Não foi pouco o que ela fez, irmãos. E talvez nós precisemos fazer algumas entregas nesse nível, para termos a liberdade de ver o ressuscitado agindo nas nossas vidas. Nem sempre o que precisamos entregar é alguma coisa material, física. Coisas preciosas, mas necessárias de serem retiradas da nossa vida. E para possuir o reino de Deus, precisamos depositá-las aos pés de Jesus. Aquela mágoa tão preciosa para você. Porque fizeram isso, porque disseram isso, porque eu fui injustiçado. E você quer o reino de Deus porque você entende que Jesus é maravilhoso. E Ele está dizendo, largue isso. Para ter o reino de Deus, você tem que tirar as mágoas. Como vai estar aos pés de Jesus com essas mágoas? E quando o nosso coração está nas mágoas, elas são um tesouro para nós. O dia em que eu vou ser justificada diante disso, aquela pessoa tem que ser vingada, tem que ser castigada, porque fez isso comigo. Quando isso se torna o tesouro no nosso coração. Quantas vezes Jesus já nos disse, perdoe seu irmão, até 70 vezes 7, se for necessário. A mágoa tem que ser largada, irmão. O reino de Deus é precioso, mas para possuí-lo, tem que deixar tudo que precisa ser deixado. Vasculhar o seu coração. E há coisas boas que precisam ser largadas. E há coisas não tão boas que também precisam, como a mágoa. Às vezes são amizades que caminharam por um longo tempo com você, mas não colaboram com o reino de Deus na sua vida e precisam ser deixados. Não estou dizendo que não vai se falar mais, mas deixar aquele nível de amizade. Porque compromete a sua vida com Cristo. E quando você está junto de alguém que faz você agir como se você não tivesse Cristo, você é crente, você vem ao culto, você recebeu a palavra e você está decidido a servir ao Senhor. Mas determinadas pessoas fazem com que você haja como se você não tivesse Cristo. Talvez seja um vaso que você precisa quebrar e entregar para possuir realmente o reino de Deus na sua vida. Pessoas que fazem você deixar de viver para Deus. Pessoas que podem ser um impedimento à fé. Ao que o Espírito do Senhor está dizendo na sua vida. Quando Jesus disse, quem não deixar pai, mãe, irmãos, por mim não é digno de mim. Ele estava querendo dizer isso. Onde está o seu tesouro? Está na sua parentela? Foi o desafio primeiro de Abraão. Deixa a tua parentela. Jesus nos faz o mesmo desafio. Tem que deixar. Não é
ficar de mal, não é não falar, não é ser mais amigo, não ser mais família, mas não pode mais viver naquele controle familiar. Se esse controle familiar não é reino para Deus, é difícil. Quem lhe amou, quem lhe criou, mas o reino de Deus é eterno. E tudo mais na terra vai passar. E Jesus está nos lembrando, onde você põe o seu coração, esse é o seu tesouro. Colossenses, no capítulo 3, o apóstolo Paulo reforça esse mesmo lembrete. Eu encontrei a Jesus, eu encontrei o Evangelho, eu encontrei a sua igreja. Ótimo, você é crente agora, eu sou de Jesus. Encontrou o tesouro? E quantos outros tesouros continuam na sua vida? Ele disse, vende tudo o que tem. Tem que largar sua cultura de vida para descobrir e viver como Ele quer que você viva. Capítulo 3, versículo 1. Portanto, se vocês foram ressuscitados com Cristo, busquem o quê? Leiam aí. Busquem o quê? Busquem o quê? Busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Vocês foram ressuscitados com Cristo? Então a sua mente tem que se elevar, o seu coração tem que se elevar, tem que viver uma nova busca. Você ainda está na terra, tem que trabalhar, tem que cozinhar, tem que comer, tem que criar os filhos. Ele não está dizendo para parar a sua vida, mas ordenar todas essas coisas como secundárias para uma busca principal, que é buscar as coisas do alto. E quando você descobre as coisas do alto, você vai ver que tem muitas coisas daqui de baixo que tem que ser lançadas aos pés de Jesus. Busque as coisas do alto, onde Cristo está sentado. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Faça o cálculo aí, rapidinho. Quantas horas por dia, ou quantos momentos a cada dia, sua mente está só nas coisas da terra, sem sintonizá-las com as do céu. Aí vem a nossa fraqueza, a nossa imobilidade espiritual, vem as nossas derrotas, porque queremos o reino de Deus, mas não nos elevamos para o reino dos céus. E as coisas aqui da terra, enchendo a nossa mente, pesam, desanimam a gente, enfraquecem a gente. Pensem nas coisas do alto e não nas que são aqui da terra. Que ousadia apostólica é essa de dizer isso para a gente? Pense nas coisas lá do alto. Pense no Cristo ressuscitado. E como Ele vive à direita de Deus. Você pensa na glória, no poder dEle, na força dEle, no controle que Ele tem, porque Ele reina. Amém? Ao invés de pensar só na sua fraqueza, só no medo que você tem de que as coisas ruins aconteçam, só na dificuldade, no dinheiro que não tem para pagar aquela conta agora. Se você fica só pensando nas coisas da terra problemáticas, você afunda
Afunda, afunda, afunda. Aí Jesus tem que fazer você andar sobre as águas. Se você pensar só nas coisas da terra, de diversão, de brincadeira, você também começa a escorrer para o mundo. E o apóstolo Paulo diz: não é com Cristo que você quer estar? É ou não é? Então, bote a cabeça em Cristo. Discipline sua mente para pensar em Cristo. A sua vitória, a sua realidade, a sua mensagem. O seu propósito para a sua vida. Porque se tiramos os olhos de Cristo, o pensamento de Cristo, tudo que vem do mundo é para destruir a ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Tudo que vier do mundo é para nos impedir de fazermos acontecer os propósitos de Deus nas nossas vidas. No mundo não precisa ser na balada. No mundo não quer dizer no meio da rodinha dos escarnecedores. Pode ser no mundo, na frente de uma tela de computador. Está só você e o mundo todinho ali. Você tem que estar ali, se precisa estar, mas comparando tudo que está vendo com a palavra de Deus. O seu prumo, o seu limite, o seu avanço direcionado aos céus. Porque nós estamos aqui para sempre. Mas a vida eterna, Jesus está dizendo, lá é eternidade. Então, para se preparar para a eternidade, bote a sua cabeça em Cristo. Veja Cristo como Ele vai agir, veja Cristo como Ele agiu, e tenha fé em vez de ansiedade, e tenha confiança em vez de medo, e tenha santidade em vez de impureza. Porque se ficamos só nas comparações da terra, a gente cai em toda obra carnal. Porque para produzir a obra da carne, a gente só precisa ser agente. É naturalmente nosso. Mas para produzir o fruto do Espírito, nós precisamos estar inclinados para o Espírito. Pensai nas coisas que são de cima. Nos momentos mais difíceis, irmãos, da sua vida, nos momentos mais aterrorizantes da sua vida, bote sua cabeça em Cristo no alto. Porque Ele pode, mas está muito difícil, está impossível, está doendo, está complicado. Mas Cristo ressuscitou, porque Ele vive, eu posso crer. Porque Ele venceu a morte, o diabo e o pecado, eu posso prevalecer na vitória de Cristo. Porque Ele está conosco como o Deus fiel. Eu posso ser mais do que vencedor. Talvez num dado momento eu não consiga estar reunida com a congregação, mas eu estou com a minha cabeça em Cristo. Talvez num dado momento eu não possa estar sentado lendo as Escrituras, tanto quanto gostaria. Mas nas minhas tarefas eu estou pensando em Cristo, como Cristo quer que eu viva, como Cristo quer que eu faça, como Ele está comigo, como Ele está cuidando daquela situação para a qual eu não tenho solução. Porque todos nós vivemos, e cada vez mais, situações para as quais não temos solução. A gente não tem o que fazer. A gente não sabe mais o que fazer. Nossos esforços deram em nada. É hora de nos lembrarmos que estamos aqui, não como as pessoas dizem no popular, para a semente, nós estamos aqui passando para uma vida eterna. Então vamos colocar os pensamentos no reino eterno. Pense nas coisas lá do alto. O que é que tem lá no alto?
aquele que está sentado no trono, o Altíssimo, o Eterno, o Todo-Poderoso. Não é um homem aqui na terra que vai assinar a mudança da sua vida. Há um Deus assentado num trono que pode mover todas as circunstâncias. Confie nele. E quando ele não move na medida da sua vontade, da sua pressa, até porque ele trabalha nos purificando, nos preparando. Pense nas coisas lá do alto. Quais são as coisas lá do alto? O Cordeiro, que foi morto, mas está vivo. O Cordeiro que nos fez seus reis e sacerdotes. O Cordeiro que nos tirou da indignidade para a dignidade da família de Deus. Pense nisso. E porque é um cordeiro com as cicatrizes, que foi morto, mas que está vivo. E é digno porque não cometeu iniquidade alguma. Você hoje é chamado por Deus de filho de Deus. E tem herança em Deus. Pense nas coisas lá do alto, que haja o que houver, seja o que for, que tenhamos que enfrentar aqui, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem potestades, nem poderes do agora, nem do futuro, nenhuma dessas coisas terríveis podem nos separar do amor de Deus, porque esse amor está selado em nós, pelo Espírito do Senhor, que nos foi dado por causa de Cristo. E é assim que a gente vai prevalecer em todas as circunstâncias. Lembrem-se, seu tesouro não é nada aqui que pareça que você está perdendo, é lá na eternidade. Seu tesouro é Cristo. Amém? E por sermos a sua igreja, vamos nos manter olhando para Jesus, pensando nas realidades eternas, do trono, da glória, do Cordeiro que venceu, das nações que vão se prostrar diante dele e declarar: Ele é o Senhor. Pensando nas realidades que virão. E assim fortalecendo o nosso coração para enfrentar com a verdade em nós todas as situações, todos os momentos difíceis. E retirando da nossa vida, sem tanto sofrimento, as coisas que precisam ser retiradas. E largando na nossa vida, sem tanta dor, por causa de uma conquista maior, que é Cristo. Para caminharmos para a luz da glória do Senhor. Amém? Vamos ficar de pé. Quero o ministério de louvor aqui conosco. Não ajunte para si, não acumule tesouros terrenos. Não supervalorize as coisas que são passageiras, em detrimento do Senhor. Ao Senhor nós adoramos, e Ele precisa, Ele deve ser. Não porque Ele necessite disso, mas nós precisamos de tê-lo como o centro, o alvo, o que preenche todas as coisas, aquele que é imortal, que habita em luz inacessível, aquele que é chamado de Todo-Poderoso. Quantas vezes sofremos por uma situação, sofremos muito ali. E
talvez os anjos que Deus envia para nos socorrer estejam olhando para nós e dizendo: ele não sabe que o eterno não se cansa nem se fadiga? Está sofrendo por quê? Deus enviando os seus anjos para nos socorrer e às vezes a gente tão ansioso, tão medroso, tão preocupado. Agir é bom, é necessário, mas a preocupação não é ação. É medo antes que as coisas aconteçam, com medo que elas podem acontecer, é uma coisa de loucura. Porque sim, porque sim, porque sim. E os anjos que Deus envia para nos socorrer estão dizendo: ele não sabe que o eterno não cochila, que ele está com os olhos abertos, que ele tem poder e essa situação está tudo nas mãos soberanas dele. É difícil esperar o agir de Deus, porque nós somos a geração do controle remoto. Clique e muda tudo. Mas o salmista nos ensina a esperar com paciência pelo Senhor. Porque Ele não mudou. O nosso mundo mudou. A pós-modernidade é essa loucura da pressa. Do agora, do é para ontem, do já. E Deus continua nos fazendo esperar com paciência. Paciência gera confiança e paz que excede todo entendimento. Isso é precioso, porque a sua vida aqui está passando, mas você está sendo transferido para as regiões celestiais, para habitar em toda a glória. Numa vida ressuscitada, onde não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, aleluia, onde não haverá mais lutas e os inimigos já terão sido vencidos. Então é olhar para Jesus, é olhar para a eternidade. Todos os dias da nossa aflição aqui, o que são? Um átomo de tempo se comparado à eternidade, da glória que Deus tem preparado para nós. Toda a nossa grande tribulação, Paulo diz, é leve. A gente acha que é grande a nossa tribulação, e Paulo diz, a nossa leve e momentânea tribulação, é momentâneo. Estamos caminhando para uma eternidade, e lá será sem dor, lá será sem o inimigo, lá será sem as enfermidades, lá não haverá mais as lágrimas nos nossos olhos, aleluia! E nós já podemos viver nessa expectativa de que o Deus da eternidade também age hoje para com aquele que nele espera. Espera em Deus porque confia, não é espera porque não tem o que fazer, mas porque confia. E essa confiança renova a nossa força e a nossa alegria na presença do Senhor.